E aí pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro, que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, a proprietária desse notebook da Dell, o modelo dele é um Inspiron 145458-B37P. Ele é um i5 de quinta geração, com 8 GB de memória. Ela entrou em contato falando que o notebook dela estava desligando, né, e apresentando alguns travamentos ao utilizar o equipamento. Quando ele chegou aqui no laboratório, né, eu fiz uma inspeção visual, não encontrei nada esteticamente com problema, né, na parte externa, e já iniciei uma bateria de testes no equipamento. O primeiro teste que eu estou executando, que é esse que vocês estão visualizando, é um teste de memória RAM. Nele eu consigo verificar se a memória está apresentando alguma falha, né? Aqui mostra que o teste já foi executado 2 vezes, não tem nenhum erro. E também consigo observar qual que é a temperatura no teste, 65 graus. Aparentemente é uma temperatura normal para esse processador. E eu vou dar sequência, né, testando o restante do notebook para identificar o problema. Pessoal, esse é o segundo teste que eu estou executando no notebook. Ele é um teste de estresse. E o que seria um teste de estresse? O teste de estresse, ele pega a máquina, né, por completo e simula como se fosse um usuário utilizando ela no seu potencial máximo. Então ele está testando nesse momento processador, memória, e a gente consegue observar também qual é a temperatura que está atingindo e também outras informações no teste, como voltagem, a gente consegue observar também. Eu posso selecionar nesse teste também o estresse do disco e da GPU, da placa de vídeo, só que eu prefiro fazer esses testes separadamente para ter uma maior confiabilidade. Até o momento, né, a máquina já deve estar aí a 7 minutos mais ou menos de teste, e aqui a gente consegue observar aí a temperatura máxima no momento são 72 graus. Processador em seu potencial máximo e a memória em 92%, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou utilizando o AIDA 64 no seu modo de estresse, e aqui a gente consegue ter mais informações do teste. O processador teve um pico de 82 graus e é uma temperatura, vamos se dizer, padrão para esse processador. Então, assim, o que eu vou sugerir para cliente, né, depois que eu concluir todos os testes, vai ser uma limpeza física e troca de pasta térmica, mas não pela temperatura, e sim pelo tempo de uso do equipamento. Ela já tem ele aproximadamente uns 3 anos e, se eu não me engano, não foi feito nenhuma limpeza, né, interna no equipamento, que deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, né, que seria o ideal para diminuir, né, a possibilidade de problema, diminuir a temperatura também, né, e aumentar a vida útil do equipamento. Eu vou dar sequência, vou fazer alguns outros testes de HD, vou verificar também o sistema operacional como que ele está, se precisa de fazer alguma atualização, e vou dar sequência aí no diagnóstico e reparo do notebook. Pessoal, esse é o terceiro teste que eu estou executando no notebook e é um teste que eu executo no HD. Eu utilizo uma ferramenta bootável, né, que está nesse pendrive, e ela é a chamada de Ultimate Boot, né? Tem inúmeras na internet, inúmeros fabricantes que desenvolvem essas ferramentas, e eu me adaptei com essa, que é a Ultimate Boot. No caso, ela tem várias ferramentas e eu estou testando o HD com o HD Tune. Normalmente eu testo com o HD Tune e com o software do fabricante do disco, né? Esse disco aqui é um da Western Digital, então eu testarei ele com Data Lifeguard, que é o software da Western Digital. Nesse teste do HD Tune a gente precisa observar 3 informações. Primeiro, a gente verifica a saúde do disco, né, que é conhecida como Smart. Aqui, se tiver alguma falha, a gente já tem que indicar a substituição do disco. O segundo é a superfície do disco, né, para ver se ela tem algum bloco, né, danificado. Em alguns casos, às vezes aparece algum erro nessa superfície, mas são erros lógicos, que com uma ferramenta do fabricante a gente consegue corrigir esse problema. Então, por isso que é importante a gente executar o teste
não só com um software apenas, e sim com 2, se possível 3. Se ele encontrar algum erro, ele vai mostrar um quadradinho ou vários quadradinhos vermelhos, né, indicando um dano. E não muito importante, mas que também tem uma relevância, né, é o teste de performance, de leitura e escrita do disco. Em média, um disco de HD ele tem aí uma taxa mínima de 50 megas, talvez um pouquinho menos, e um pico máximo de 130, 140 megas, se o disco for um disco muito bom, né? For um HD muito bom. Esse teste a gente consegue, através dele, identificar se o porquê que a máquina está lenta também. Se ele tiver as taxas muito baixas, pode indicar o motivo de uma lentidão. E aqui a gente consegue identificar também o uso de CPU no teste, tem várias outras informações, mas não muito importantes. Importante também é a temperatura. 35 graus é uma temperatura normal para um HD. Quando passa dos 50 é que costuma já não oferecer uma performance bacana e passa a não deixar o HD confiável, né? Pessoal, um teste muito importante que muita gente acaba não realizando, né, e não levando a sério, é um teste de bateria, que deve ser executado em todo o notebook. Nesse teste a gente consegue identificar qual que é a capacidade máxima que a bateria tem quando ela foi fabricada e quanto que ela está conseguindo atingir nesse momento, né? Esse teste ele pode significar alguns problemas que às vezes acontecem no notebook, lentidão, travamento, desligamento. Então, assim, no caso desse equipamento aqui, ele é um notebook da Dell que tem uma bateria de 41.440 mAh, se eu não me engano a sigla seria essa, e em capacidade máxima ele está conseguindo atingir 26.744. Então o equipamento a bateria, né, já possui um desgaste, né, ela já tem uma diminuição na sua vida útil. Aqui a gente consegue ver aí um pequeno histórico do equipamento e a gente pode informar a cliente da substituição, mas em alguns casos, como o equipamento ainda está segurando aí aproximadamente 1h30 até um pouco mais, tem alguns casos que eu consegui atingir aqui nesse equipamento aqui quase 2 horas de utilização. Talvez não seja necessário fazer a troca nesse momento, né? Ainda é uma bateria confiável, mas é um teste muito importante que a gente sempre tem que realizar nos notebooks. Pessoal, mais um notebook finalizado aqui no laboratório. E qual foi o problema que a cliente alegou que estava acontecendo com esse notebook? Ela entrou em contato informando que o equipamento estava travando e desligando ao utilizar o equipamento. E eu informei para ela que havia necessidade de fazer uma bateria de testes para tentar identificar o problema e que passaria na sequência um orçamento, né, junto ao diagnóstico. Realizei uma bateria de teste na memória, no HD, teste de estresse, teste de temperatura também. Eu observei a temperatura em todos os testes e o equipamento ele não travou, não desligou, não apresentou nenhuma falha nos testes e nem aqui no laboratório em todos os procedimentos que a gente executou. E depois, né, desse diagnóstico que eu não identifiquei nenhum problema, eu informei a cliente que deveria ser realizado no equipamento uma manutenção preventiva junto com uma corretiva. O porquê desses dois procedimentos? Primeiro, que a cliente tem o equipamento há mais de 3 anos e ele nunca foi feito uma limpeza interna e troca de pasta térmica que deve ser realizada pelo menos uma vez por ano. Isso aumenta a vida útil, dá um desempenho às vezes até um pouco a mais no equipamento também, se ele estiver trabalhando com uma temperatura muito alta, né, atingindo aí o seu limite. E depois dessa limpeza que a gente executou, que a cliente também autorizou, nós fizemos uma correção nas atualizações do Windows, colocando ele na última versão e também realizando uma manutenção corretiva nos aplicativos, nos navegadores, atualizando todos eles, fazendo uma limpeza
de arquivos temporários, tanto do Windows quanto de arquivos de internet. E também, após todos esses procedimentos, a gente fez uma otimização do sistema operacional. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo explicando quais foram os procedimentos executados. E se precisarem de algum dos serviços que a gente realiza, se você for de Belo Horizonte ou região próxima, você pode entrar em contato pelo e-mail que está na descrição do vídeo, pelo próprio YouTube ou através das redes sociais como Facebook e Instagram. No momento não estamos recebendo equipamentos por correios ou transportadoras, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.